Já já nós vamos começar a nossa aulinha básica de hoje, né? Voltando aí depois um feriadinho para a turma que teve, né? A gente daqui a pouquinho tá de volta, tá? Só aguardar um tempinho para a galera acabar de chegar. Dentro de 1 minuto no máximo a gente começa, tá certo? Bom, e aí, estamos fazendo exercícios? Tô vendo a galera aí que tá mandando, né, pra gente aí até sábado, domingo. Isso é muito bom, sinal que o pessoal tá estudando. E eu que realmente só pude responder algumas dúvidas aí no final de semana, hoje, né, mais precisamente, outras aí na segunda-feira, certo? Então é isso aí, sinal que a turma tá caminhando, né? Estamos aí já chegando no finalzinho de abril, galera, o tempo passa rápido, né? Hoje, 22 de abril, 520 anos do descobrimento do Brasil. É uma boa data para pensar aí, né? Então vamos lá. Enquanto isso, a gente vai trabalhando para defender essa pátria louca, maravilhosa, que se chama Brasil. Vamos lá? Bom, acho que deu, né? Esperar mais não, já deu 1 minuto e 30. Boa tarde, estamos em definitivo. Tá igualzinho narrador de jogo, mas é assim mesmo. Gente, saudades de vocês para variar, né? Mas agora estamos compensando aí com o nosso trabalho, já estamos aí chegando a um pouco mais de um mês. Tá aí o recadinho do coração dos céus. Quem está mantendo firme aí, eu sei que não está fácil, né? Mas lá vem notícia muito boa para vocês muito em breve, tá? Notícia não é boa não, é muito boa. Quem aguentar firme conosco aí vai ter uma notícia muito boa em breve. Fica firme, já já a coordenação passa para vocês de que se trata. Vou deixar o suspense, que é sempre bom, né? Tá bom? Então mantenha firme e vamos aí para a nossa luta, tá certo? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pronome. Na nossa última aula a gente encerrou aquele ciclo falando sobre o substantivo, adjetivo e advérbio. Lembram-se da projeção, né? Já faz um tempo, né? Já faz uma semana isso, e que a gente falava sobre a concordância. Coloquei o slide de concordância para vocês, disponibilizei lá, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa, manda pra gente a pergunta que a gente vai tentar solucionar a sua dúvida, beleza? Bora então lá? Vamos começar. Sei que muitos de vocês já conhecem um pouco bastante dessa matéria, porque essa matéria realmente, ela praticamente você não vê questão de prova que não tenha questão de pronome. Então, você fazendo questões de banca da SpaceX ou qualquer outro concurso, com certeza tá aí uma questão fácil de achar, é questão sobre pronome, porque são raros os concursos que a gente não vai ter a matéria pronome sendo esgotada. Por que? Explorada pelo menos, né? Porque é uma matéria que, primeiro, ela é grande, né? Ela tem uma série de possibilidades de acontecer. E segundo, segundo, né, é que a matéria ela é muito aplicada, né, nos textos, né, quando você vai fazer questão descontextualizada, que isso acontece em algumas provas. É muito fácil você montar uma questão de pronome. Desde as mais simples, bobinhas, até as mais complexas, né? O pessoal até brinca, tem matéria em pronome que foi feita para tirar candidato. Jesus, não você. Você está estudando com a gente. Deus quiser, vai ser uma caminhada de sucesso. Beleza? Então, gente, chega de firula, vamos para o que precisa. Então, para quem já estudou, já sabe por onde é que eu começo, né? Eu começo analisando a palavra pronome. É uma palavra derivada, né? Ela tem aí um prefixo, né? E ela tem um substantivo. Hoje o pincel está melhor. Comprei, recarga, ficou bonito. Conseguiram entregar para mim aqui, ficou bom esse negócio. Então vai melhorando, né? Então, quando eu falo de pronome, a gente vai pensar o seguinte: o pronome é uma classe de palavra. Vou aumentar aqui um tiquinho que eu estou meio baixo, estou igualzinho criança sentado na escola de jardim de infância. Segura! Estou saindo agora! Agora deu. Cheguei definitivo. Então, desculpa a palhaçada, mas é porque para ficar melhor. Então, eu sei que para vocês não mudou nada, né? Mas para mim mudou aqui, viu? Então, quando eu tenho pronome, né, é a classe de palavra que vai pegar o que a ideia pronome, palavra pronome expressa. Pro, um prefixo, né, que quer dizer estar a serviço de, estar no lugar de, substituir por. Então, a palavra, o prefixo pro tem essa ideia, né? Então, quando você tem um programa, por exemplo, Pro Família,
É um programa que está a favor da família, né, que faz de tudo para ajudar a família, se antecipa algumas vezes, substitui algum elemento que faltou pela naturalidade, então o programa vai lá e chega com recurso. Por isso pró, né? Então, o pró de pronome também é assim, é a ideia da anterioridade, aquilo que vai no lugar de, fazendo às vezes, auxiliando, né? Principalmente no processo de referenciação, né? A gente quando fala assim, onde é que você mora? Eu moro perto da mercearia, perto da farmácia. A minha pergunta é, a farmácia, a mercearia tal, é a sua casa? Não, mas ela aproxima a pessoa de onde é a sua casa. O pronome, então, como referente, ele tem essa função, né? Ele aproxima-se do ser, mas ele não é o ser. A mercearia não é a sua casa, ela é uma referência para eu chegar à sua casa, tá? Por isso que na referenciação a gente vai ver que o pronome é muito usado. Inclusive você vai estudar lá no texto os elementos de referência textual. O primeiro deles é o pronome, tá? Então a gente não pode ficar usando o pronome à torto ou à direito se você não tiver uma referência, um referente, certo? E esse está no lugar de quem? Do nome, né? Então a gente de novo vai ter que retomar o substantivo. Nossa, professor, mas toda hora você fala o substantivo. Eu não posso fazer nada, a língua funciona assim, né? Mas não se irrite. Então, pronome é a classe de palavra que vai substituir ou o substantivo, ou o advérbio, ou qualquer outro nome que você conheça aí muitas vezes, né? O adjetivo, né? Então, é basicamente esta a ideia. Feito esse comentário, então, vamos agora para as variações do pronome. Pronome varia em gênero, a gente já viu. Pronome varia em número, a gente já viu. Há quem diga que pronome varia em grau. Mais ou menos, mais ou menos. Mas como assim, professor? Comeu? Comi tudinho. Eu não almocei ainda não, mas eu creio que vocês já almoçaram, né? A galera que almoçou, almoçou tudinho. Esse tudinho aí não é um diminutivo, não? Pare e pense, analise. Será que o tudinho não seria uma forma diminutiva de tudo? Ainda que eu tenha uma ideia não de pequenininho, né? Outra, euzinho mesmo, fui lá, né? Quando a gente quer falar assim, de uma forma até brincando com as palavras, o euzinho, euzinha, né? Quando a pessoa às vezes faz uma coisa que estava muito além do potencial dela, mas foi você, euzinho mesmo, quer dizer, a pessoa se coloca ali como aquele que é pequeno, mas que chegou longe, né? Então isso é muito interessante, é uma forma do grau inho, mas dando ideia de magnitude de coisa maior. Então não podemos dizer que o pronome não varia em grau, ainda que a gente não vai encontrar isso na gramática, mas numa relação de sentido, numa análise semântica, isso é altamente possível. É doido. Bora lá? Então a gente vai ver agora uma das variações do pronome que não vimos até agora, que é a variação em pessoa. Vamos lá então. A gente vai estar então começando a falar sobre a variação de pessoa. E quais são as três pessoas? Quase isso, né? Quase uma catequese, né? Então quais são as três pessoas que a gente vai ter na relação discursiva? Então nós vamos ter a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa na relação discursiva é representada por quem fala. Certo? Quem fala? Vou tirar uma interrogação, que não é um espanto, é uma afirmação. Quem fala? Ou seja, nesse momento aqui, eu estou falando. Aqui a gente vai perder um pouquinho o caráter da interação, né? Como eu ainda não coloquei o meu sistema para eu poder ver você falando ou perguntando, a gente tem outros programas que a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, que já teve aula aí de escola aí com o Zoom, sabe que você consegue interagir com o aluno, ele pode perguntar, responder, tal. Então é uma ferramenta, né? Aqui nós estamos preferindo trabalhar com
o Instagram, mas eu ainda vou abrir essa possibilidade de você conversar. Por hora, eu peço que você mande mensagem pelo WhatsApp. Bom também. Então, quem fala é a pessoa que está de posse do discurso, a primeira pessoa. Segunda pessoa, com quem? Com quem se fala. Então a segunda pessoa é aquela relação que vai estabelecer a interação. Alguns acham meio absurdo, eu chego aqui, eu estou falando com o celular. Mas eu não estou preocupado com o celular. O celular para mim é apenas uma ferramenta que me faz chegar até você. Transmissão aí, 300, mas a gente arrebentar aqui na nossa fala. Às vezes tem uma perda de sinal, uma coisinha ou outra, mas a gente consegue fazer o intermediamento. Então você, que não é o celular, é você que está me ouvindo, você é a pessoa com quem eu falo. Então aqui nós já começamos a estabelecer o princípio da comunicação, que é aquele que fala e a ter com aquele com quem se fala. Claro que não para por aí. Tem outros elementos, Tem o autor alemão, Jacobson, que ele disse em um determinado momento que para se ter comunicação bastaria ter o emissor, aquele que fala, a mensagem e o receptor. Depois a gente viu que isso precisou ser ampliado. Também o outro alemão, com base nos estudos de Jacobson, ampliou isso para outros elementos. Depois ainda podemos falar a respeito disso. Quais são os elementos, Que hoje é o canal, é o emissor, é o veículo, Você tem aí o meio que você vai usar, a mensagem, o codificador, decodificador. Então eles ampliaram isso aí, porque realmente, às vezes, eu falava, você, segunda pessoa, me ouvia, mas o ouvinte era surdo. Então eu falava, tinha mensagem, mas o outro não entendia, porque ele não comungava do código que eu estava usando. Então, não basta ter locutor, mensagem e interlocutor. O processo é mais complexo, não é verdade? Tirando essa firulagem toda, no pronome, a segunda pessoa é com quem eu falo. Muito cuidado, porque pronome é uma classe de palavra bem resolvida nas suas instâncias. Só que as instâncias são diferentes. Você, na língua falada, você procede pronominalmente de um jeito. Na língua escrita, você procede pronominalmente de outra maneira. Confundir as duas, você vai arrumar problema, porque são diferentes. Beleza? A gente vai tentar ajudar vocês nesse sentido, mais especificamente a partir da próxima aula. Beleza? E a terceira pessoa na relação discursiva é de quem se fala, Em outras palavras, é o assunto, Tem aquele ditado que diz que em boca fechada não entra mosquito. Às vezes eu prefiro você ficar assim, calado do que falar bobagem, Então, mas em tese, se não tem o que falar, não fale. Então, de quem se fala é o assunto. O assunto é que motiva. Quando você abre a boca para falar com alguém, o que motiva é o assunto. Pensa nisso, que na relação discursiva, no pronome, a gente não vai escapar dessas realidades. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, no nosso caso aqui é pronome, que é sobre o qual estamos falando. Fechou? Bora também. Acorda aí, pessoal que já almoçou, está dormindo, estou de olho nesse dorme não, acorda aí. Doidão. Saudade de vocês, chamar vocês de doido. De oriental, Vamos lá então, gente. Entendida a primeira parte? Vamos então para a tipologia pronominal. Quais são os tipos de pronomes? Esse elemento também é meio louco, A gente vai ver que o assunto agora ele vai se expandir, Ele vai se expandir. Vamos ver aqui como que a gente vai expandir o assunto do pronome. Vamos ver a tipologia. E o primeiro tipo de pronome que a gente vai ver é o chamado pronome pessoal, Quando eu falo em pronome pessoal, é a palavra derivada, Derivada de pessoa, e quer dizer isso mesmo. Tem pronomes que vão ser usados para substituir a pessoa. Lembra do pronome? Esse pronome vai estar no lugar do nome e esse nome vai ser uma pessoa. Daí surge o pronome pessoal. Vamos ver como é que ele funciona? Vamos lá. Você pode substituir a pessoa em níveis diferentes. Em níveis
diferentes. Que diferença é essa? Você pode substituir a pessoa de 3 maneiras. Ô professor, o português é sempre 3? Coincidência, né? Então vamos lá. Pessoal. O primeiro pronome pessoal que vocês conhecem é o pronome pessoal reto. É aquilo mesmo. Sem curva. A essência vai ser substituída. Haverá momentos em que a substituição precisa ser muito direta, muito precisa. Para isso, você usa os pronomes pessoais retos. Quer só de pronome? Quais são os pronomes? Os pronomes são retos, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. A divisão minha hoje foi boa, hein? Certinho. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas são os pronomes pessoais. Tranquilo? Eu. Sempre quando a pessoa que está falando assume, né? Então, por exemplo, nesse momento o Celso sou eu. Né? É eu não. Sou eu. Eu sou. Pessoa. Tu. Pouco usado hoje, né? Mas existem alguns momentos que a gente vai escutar o tu sendo usado, né? Eu sei que o Rio de Janeiro ele tem uma marca muito forte do tu. Agora, uma coisa interessante, gente. Aí em Barbacena é muito curioso. Eu estou falando do Brasil todo, mas eu vou citar um caso muito curioso em Barbacena, que eu vejo que em algumas regiões de Barbacena a gente vai escutar o tu. Não é uma unanimidade, tá? Eu já convivi convivo aí em Barbacena desde 2013. Então é muito interessante, algumas regiões de Barbacena a gente escuta o tu, mas esse tu ele não conjuga o verbo na segunda pessoa, não é um tu vais, é tu vai, tu quer, né? Então não é tu queres. É interessante isso, como é o tu do Rio, né? Lá no Rio também você vai ter muito o tu, pronome de segunda pessoa, mas levando o verbo para a terceira pessoa. É um fenômeno que se algum dia eu tiver tempo, eu vou procurar pesquisar de onde é que vem esse tu jogando o verbo na segunda pessoa, no caso específico aí de Barbacena. Saber se é só Barbacena, ou se tem algumas regiões aí ainda também que usam essa estrutura. Mas isso eu observei e achei isso curioso, interessante. Então, tu é um pronome de segunda pessoa. Eu sei que o sul do Brasil usa uma marca muito forte do tu, inclusive conjugando o verbo, né? Da forma de segunda pessoa. Ele, ela, é o assunto, né? Ele, ela não sou eu nem é você, não é quem fala nem com quem eu falo, mas passa a ser aí de quem eu falo. Ele, ela tem uma variação linguística, ela quer saber, mas cuidado com isso, né? A gente só vai brincar aqui, porque a fala de algumas pessoas é isso, você não pode escrever isso quando for usado o texto padrão. Nós, muito pouco usado, porque ele está sendo substituído pela expressão a gente, né? Então, é um pronome que está passando por uma fase de transição. O nós anda abalado, né? A gente usa o que? A gente vai. Nós vamos trabalhar hoje. A gente vai trabalhar hoje. Não há problema nenhum em fazer esta esquisita que nem eu sei de onde ele veio, mas não há problema nenhum ainda em usarmos, né? A gente foi ou nós fomos, tá? Então, o a gente vai substituir o nós muito em breve, quando eu falo alguns anos aí para frente, né? Mas é um processo que já está se esboçando como uma ocorrência curiosa. O vós, só se você rezar, né? A gente substituiu o vós por vocês, como o tu é substituído por você. Então o vós, ele está chegando aí com vocês, muito interessante. Caiu o quê? Pode cair o pincel, só não pode cair o professor, brinca não. Então vós, muito raro, né? Vocês substitui bem. Eles e elas, que tem a sua variante bota bem. Eles querem, elas querem. E aí esses pronomes também de segunda pessoa no plural, bastante usado, né? Inclusive às vezes como indeterminação do sujeito.
E quem falou aí? Igual o pessoal tá com medo aí, o pessoal tá. Ah, será que a prova do SpaceX vai adiar? Aí tem sempre aquele que é sabichão, né? Tem um cheio de contatos. Ó, eu ouvi um comentário aí que eles vão adiar a prova. Quem falou? Eu fiquei sabendo aí que os chegados deu aqui, chegar. Por enquanto não tem nada oficial. Vamos estudar como se nada tivesse acontecendo. Bora lá, fião. A hora que você entra no seu quarto para estudar, tem que o mundo cair do lado, infelizmente. Né? Que Deus cubra de bênção a sua família para ninguém sair mal nessa história. Mas por enquanto, o que você tem que fazer é estudar. E bora lá, beleza? Então, eles, elas, pronomes pessoais de terceira pessoa do plural. Isso aí, tranquilo, né? Quase um mistério. Depois nós temos o pronome oblíquo, né? O pronome oblíquo, ele vai ser dividido em duas categorias. O que quer dizer o pronome oblíquo? É a substituição mais indireta, né? O inglês, inclusive, trabalha aqui como caso objeto, object case. E lá de cima, o reto, o pronome caso sujeito, subject case. Ou aí, o inglês parece que ser mais definido. A língua portuguesa, às vezes, você vai ter um pronome reto funcionando como objeto. E às vezes, raras às vezes, mas o pronome oblíquo também podendo ser sujeito. Nós vamos falar disso. Professor, toda vez que você fala que nós vamos falar disso, você fala mesmo? Aham. Você só não vai lembrar, que eu vou falar, gente, quando eu falei do pronome, eu falei que uma hora... Mas que hora vai ser isso? Já vou te avisar. Aqui, ó. O sujeito de infinitivo deixou-se prender. O se é um pronome átono e nessa frase ele funciona como sujeito prender. Matei a cobra e mostrei o pau. É mais ou menos por aí. Então pode acontecer de um oblíquo ser sujeito. Quando mesmo? Lá no sujeito infinitivo. O professor não lembra nada disso. Relaxa que eu vou falar disso com vocês. Beleza? Continuando aqui. E depois o reto, né, pode funcionar como objeto direto. E alguns verbos, eles repelem a forma lhe. Você tem que usar a ele como objeto. Você verá. Aguenta aí. Oblíquo. Nós temos dois tipos de oblíquo. O pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo tônico. Galera, cuidado com a acentuação, hein? Pelo amor de Deus, eu não estou corrigindo a redação de vocês mais. Esse ano não deu para pegar. Para variar, uma questão de tempo, mas eu espero que vocês estejam caprichando na acentuação. Pelo amor de Deus, 3 pontinhos na acentuação é muita coisa. Não brinca não, não deixa perder ponto por causa de acento não. Tá? Então, átono, proparoxítona, tônico, proparoxítona. E o que é uma palavra átona? O A ali quer dizer negação, sem tom, sem som. Então, o pronome átono são aqueles que eu vou pronunciar com a potência sonora bem reduzida. O que é curioso é que todo pronome átono estará colado num verbo, tá? Quem sustenta sonoramente um pronome átono é um verbo. Beleza? Então vamos lá. Quais são os pronomes átonos? Me, te, se, o, a, lhe, o, nos. Vou passar para baixo, tá? Vos, os, as, lhes. Então estes são os pronomes oblíquos átonos. Mitissio alienos vos, os, as, lhes. Estes pronomes você não vai ver funcionando sozinho. Ele está ligado a um verbo de alguma forma. Ou antes, ou no meio, ou depois. Estou falando de quê mesmo? Próclise, mesóclise e ênclise. Assunto da próxima aula. Veremos. Muita atenção, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa colocação pronominal. Hoje eu ainda volto a falar do pronome o a. Aguenta aí. Pronome tônico, aquele que pode funcionar sozinho, ele tem força sonora para isso. Então, semanticamente, ele pode funcionar sozinho. Então, vamos lá. Tônico. Mim. Comigo. Segunda pessoa. Ti. Contigo. Terceira pessoa, se, consigo. Depois eu tenho conosco. E depois eu tenho convosco.
contigo, se consigo, conosco e convosco. Bom também, bom também. Então atenção, hein? Entregaram para mim. Ó, preposiçãozinha e o mim, tranquilo, né? A ti, eleva o meu coração, bonito isso, né? O si, cuidado que esse si aí, ele otorgou a si o direito de ficar em silêncio. Esse si escreve com i, mas o engraçado é que o si que a gente escreve com e, a gente também fala si. Vende-se casas. Cuidado, esse é o átono, tem que ser escrito com e. Esse si aqui, ele sempre virá depois de uma preposição, a si, tá? Ele otorgou a si o direito de ficar em silêncio. O comigo, né? Ninguém né? Ele viajou comigo, contigo, ele vai contigo. Vai falar em viagem, estou sempre com saudade de viajar. Consigo e depois eu consigo também, né? Ele não se dá consigo mesmo, né? Podemos dizer isso, a pessoa não se dá com ela mesma. Terceira pessoa. O conosco e convosco, conosco até já usa algumas vezes, né? Agora convosco, meu amigo, só se você rezar, né? O Senhor esteja convosco, é isso aí. Ali você vai usar um pronome de segunda pessoa. Então ele ficou bem no campo religioso, né? Bíblico, litúrgico. Interessante. No dia a dia a gente usa com vocês e resolve o problema. Beleza? Bora lá então. Vamos falar agora do pronome de tratamento. Tratamento aqui quer dizer o quê? Trato. Não, mas o trato aqui não é comida não, hein? Não é o chapo-chapo, como diz a turma, não, né? Horroroso, céu. Comida de porco, não fala isso. Tratamento aqui é tratar as pessoas de acordo com a função social que ela exerce, né? Então, de acordo com o espaço social que você ocupa, você pode receber um chamamento específico. Verdade, verdade. Desde aquele mais simples, você não precisa ser nada, precisa chamar de você. Claro, não existe a verdade de ser nada. Todos nós somos pessoas criadas, né? Feliz da vida aí, né? Você vai usar para as pessoas que você tem intimidade, né? Tem tranquilidade. Não há problema nenhum, você trabalha aí, você que vira C. Mas é isso aí, é você. Depois eu tenho senhor e senhora, gente, que são pronomes de tratamento que tem um nível de solenidade, mas não é nada assim, né? Tem inclusive muitas mulheres e muitos homens aí que se você chama de senhor, ela confunde, você chama de velho, a pessoa fica brava, né? Não. O senhor e senhora é usado aí para as pessoas mais velhas que a gente. Questão de educação, cada um foi educado de um jeito. Eu lembro que minha mãe sempre falava, né? As pessoas mais velhas que você deve chamar de senhor e senhora. E foi uma questão de criação. Beleza, tá? Respeito quem não pense assim, mas eu fui criado assim e assim eu faço. Tanto é que quando eu fui militar, não tive problema nenhum. A gente sabe que todas as patentes acima da sua, você tem que chamar de senhor e senhora. Isso para mim nunca foi problema, porque eu já estava acostumado com isso em casa. Legal, né? Então, você, senhor, senhora. E depois, não vou colocar todos, né? Alguns aqui a gente vai trabalhar com a linha mais solene, né? E que a gente vai usar o vossa ou sua, dependendo, né? Então você tem aqui, ó, senhoria, vou colocar apenas alguns, tá? Excelência, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade, né? Você tem aqui vossa, sei lá, vossa reverendíssima, né? Exemplos, tá? Quando é que eu uso esses negócios? Bom, agora eu vou falar todos. Escrevi alguns, vou falar todos. Primeiro, por que às vezes eu uso vossa excelência e por que às vezes eu uso sua excelência? Vossa é um pronome de segunda pessoa, sua é de terceira. Então, toda vez que você estiver falando direto com a autoridade, vossa excelência está cansado? Agora vamos imaginar lá que o sujeito virou assunto. Ele não está perto de você, né? Então você vai dizer, sua excelência está cansado. Quando você está falando a respeito da autoridade. Beleza? Então, sua e vossa, tem que tomar cuidado com onde você está em relação à autoridade. Falando com ela, vossa. Falando sobre ela, sua. Tá? Quando é que eu uso senhoria? Autoridade que foi dada por uma pessoa. Por exemplo,
você tem lá alguém que é presidente de um grupo e ele outorga o direito, né, de diretor executivo, diretor administrativo, diretor financeiro para algumas pessoas. Esses diretores executivos, financeiros, são chamados de senhoria, toda vez que alguém está no cargo por vontade de ou por força própria. No caso dos militares, até coronel você chama de senhoria, né? Porque o sujeito vai a coronel no que depende dele. Se ele estudar, fizer todos os cursos, mesmo já sendo oficial, se ele fizer todos os cursos, ele chega a coronel, tá? Agora, acima de coronel, então o general, todo caso de oficial general é por eleição, né? Então, só vai a coronel quem foi eleito para isso. Aliás, só vai a general quem foi eleito para isso. Então há uma escolha, né? A turma lá, vamos supor, a turma de 1980, né? 90, 2000, 2010, 2011, 2012, tinha um monte da turma de 90 indo a coronel, né? E todo mundo foi de coronel, todo mundo vai de coronel a general? Não. Daquela turma eles vão eleger quais são os coronéis que vão a general, tá? Então, por isso que até coronel, vossa senhoria. Acima de coronel, todos os cargos de generalato são chamados de excelência, tá? General de brigada, general e vai por aí fora. Todos eles são considerados vossa excelência. Por quê? Eles estão no cargo por vontade da maioria, por eleição. Por isso que acontece isso também como lá no mundo civil, né? Na Civilândia, o vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da república, todos eles são chamados de vossa excelência. Ah, professor, não estou merecendo não, mas tem que ser chamado de vossa excelência, porque não é a pessoa, é o cargo que ela ocupa socialmente. Muita atenção com isso, tá bom? Uma outra coisa aqui que é importante observar, que, por exemplo, os juízes, né? Os juízes e desembargadores são chamados de vossa meritíssima, né? Mas os juízes dos Supremos, né? O Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal do Trabalho, todos os juízes que estão nos Supremos, eles estão lá por eleição, tá? Por isso que eles são também excelências. Veja, hoje é muito falado do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, que os juízes lá se tratam como vossa excelência. É por causa disso. São juízes que foram concursados, mas que foram eleitos para estar onde estão. Beleza? Depois, vossa majestade, né? Para reis, rainhas, príncipes, para reis, rainhas, imperadores e imperadoras. Os filhos deles são vossa alteza, né? Príncipes, princesas, duques e duquesas, vossa alteza. Depois você tem o vossa magnificência, para reitores de universidade. Espero chegar lá, se Deus quiser. Quero entrar nessa vibe aí, isso não é bom, né? Depois a gente vai trabalhar aí também com o vossa reverendíssima, né? Que é para padres e pastores. Vossa eminência para cardeais e a vossa santidade para o Papa, aí como chefe de Estado, mas também como a autoridade máxima do segmento religioso aí na Igreja Católica. Beleza? Então, os pronomes de tratamento, eles são usados em virtude do cargo que a pessoa ocupa. Tá bom, gente? Entendido isso aí? Depois veja, reveja, assista novamente essa aula. Qualquer dúvida, manda o zap para nós. É nós, beleza? Posso apagar o nosso quadro aqui? Vamos apagar o quadro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os pronomes átonos, só para a gente fechar essa vibe. Vamos lá? Apagando o quadro para ser feliz. Você tá doido. Vamos continuar falando do pronome pessoal, tá certo, gente? Então, quando a gente vai falar de pronome pessoal, mais especificamente agora o pronome oblíquo, eu estou de costas para você, mas estou falando com você, tá bom? Então, a gente vai ver que no pronome oblíquo, eles vão poder apresentar uma variação na escrita, galera. É doidaço o negócio, tá? Vamos ver como é que funciona isso. O, a, os, as, pronomes pequenininhos, mas que dão trabalho. Fiquem atentos com eles, tá? Então vamos lá. Variação dos pronomes átonos. Quais são eles? Vou colocar aqui chaveado. O,
a, os, as. Então, masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. Quando é que eu uso um pronome átono? Em substituição de alguma coisa. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui são a dependência da terminação do verbo. Tá? Como o pronome átono sempre vai estar próximo de um verbo, no nosso caso aqui mais especificamente depois de um verbo, que é o que vai me interessar aqui agora, eu tenho que olhar como é que o verbo termina. Tá? Então, a gente vai ver aqui a terminação. De acordo, né, com a terminação do verbo, a gente pode mudar a forma do pronome, a forma escrita do pronome. Tá? Por exemplo, verbos terminados em R, S e Z, o que vai acontecer? O verbo terminou em R, cantar, S, quis, Z, fez. Tá? Você vai cortar essas consoantes finais, tá? E vai trabalhar com a forma modificada. Lo, lá, los, las. Fazendo aí a modificação com base na concordância. Vamos ver um exemplo de cada? Vamos. É preciso fechar a boca. Tem uma turma aí comendo demais, né? Nossa senhora. Tá difícil, né? A turma só come e dorme. Tá igual porco de granja, só franguinho. Ô, professor, coisa feia. É o frango de granja, né? O frango de granja ainda deixa a luz acesa para ele comer bastante. Você tá doido? Então, fechar a boca. Vamos imaginar que eu tenho que substituir a boca por um pronome. Na língua falada a gente vai fazer o que aqui? Fechar ela. Posso falar? Posso. Posso escrever? De verdade, não. Então, você vai escrever o quê? Fechar a. E por que é fechar a? Porque a boca é feminino singular. O pronome átono que substitui o feminino singular é o a. Mas esse verbo terminou com R. Então, eu já tirei o R. Tá? Já tirei o R. E no que eu tirei o R, eu tenho que transformar essa segunda em lá. E agora eu aplico a regra de acentuação. Oxítono terminado em A, eu sou acentuo, não é verdade? Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Em, ens. Eu ouvi daqui. Você acha que eu esqueço essas coisas? Não, porque eu entrei naquela vibe de decorar aquele negócio e deu certo. Então, gente, fechar a boca, a gente vai então substituir a boca pelo pronome átono A. Como terminou com R, eu tenho que tirar o R e acrescentar aí o L ao A. Por isso que deu fechá-la. E se fossem as bocas? Fechá-las. Tá bom? Vamos agora com o S. Quis o, sei lá, voto. Né? Quis o voto. Se você tiver que substituir o voto por um pronome, na língua falada seria quis ele, né? Pode até falar, mas escrever você não pode. Então como é que ficaria aqui, ó? Quis o. Mas por que não pode ser quis o? Este verbo está terminando com S. E pela regra diz o seguinte, verbo terminou em R, S e Z, você corta o S e usa a forma lo, las, los, las. O voto. Então você vai tirar o S. Hífen. Então vai dar esse negócio esquisito aí, ó. Quilo. Tá esquisito, mas está certo. Muita atenção. Para escrever isso faz muita diferença, tá bom, pessoas? Muita atenção. Na hora de falar, a gente resolveu isso de outra forma. Tudo que fica esquisito na hora de falar, a gente sempre dá um jeitinho de fazer diferente, né? Tá certo. Quis o voto. Agora vamos lá. Z. Fez a prova. Fez a prova. No lugar do a prova, a gente vai ter que colocar um pronome. A língua falada vai dizer o quê? Fez ela. Pode falar, mas não pode escrever isso não. Problema aí, tá? Então vamos lá. Então você tem fez a prova. Fez a. Mas por que eu não posso escrever fez a? O verbo está terminando com Z. Toda vez que o verbo terminar com Z,
eu tiro o Z e acrescento LA. Por isso vai dar fela. Professor, mas é feio demais. Estética não é científica. Fica atento, tá? Na hora de fazer prova, toma cuidado com isso, para você não errar, tá? Então, ó, fechá-la, quilo e fela. Eu substituí os termos grifados por pronomes átonos. Combinado? Beleza, beleza. Posso apagar? Vamos então para a letra B, também terminação do verbo. Vamos lá? Depois você reveja, copia em casa com calma. Eu não posso esperar você acabar de copiar, não é verdade? Bora lá, bora lá. E alguns dizem assim, professor, mas tem gente copiando a matéria? Claro que tem. E a turma às vezes tira a dúvida, manda a foto lá do caderninho lá. Falei, olha, a turma está copiando a matéria. Isso é bom. Gente, por que é importante, né? Esse registro, isso pode depois te virar um material de consulta, né? Você nunca mais perde essa referência, tá? Às vezes fica andando com gramática para lá e para cá é difícil, mas um caderninho ali você resolve tudo. Fica aí a dica, né? Vamos então para a letra B. E o que seria B? Também verbos terminados em M ou ditongo. Como é que funcionam, né? Como é que a gente vai trabalhar aí com os verbos terminados em M ou ditongo? Vamos ver? Vamos lá então. Fecharam as inscrições. Falta um S aqui, né? Fecharam as inscrições. Fecharam as inscrições. Eu te contar uma coisa. O pessoal é muito doido, né? Falando de inscrição aqui. Gente, qualquer edital de prova que foi suspenso, para tudo, viu? O pessoal da Epical tá tudo doido lá, né? Porque fechou as inscrições hoje. Gente, o edital tá suspenso. Carmaivos! Tá suspenso para tudo onde tá, beleza? Quando voltar, volta tudo com o calendário próprio, etc, etc. Tá certo? O SpaceX mudou alguma coisa? Até agora, não. Bora então, fechar as inscrições. Vamos lá, gente. Como é que eu substituo as inscrições? Se a gente fosse falar, né, seria fecharam elas. Não posso escrever isso. Então seria o quê? Fecharam as. Por que fecharam as? Porque eu estou substituindo as inscrições pelo pronome. Seria feminino plural, a forma é as. Só que este verbo está terminando em M. E quando o verbo terminar em M ou ditongo, a gente vai usar as formas no, na, nos, nas. Por isso que aqui tem que ser fecharam nas. Você deixou o espaço certinho aí, sabe? É isso mesmo. Gente, muita atenção. Verbo terminou em M, que sonoramente é um ditongo. E ditongo escrito, a gente vai usar no, na, nos, nas. Beleza? Então, ó, fecharam as inscrições, fecharam nas. Põe o jantar. Então, nesse caso, se eu for substituir o jantar por um pronome, como é que ficaria? Põe. Tem que ter acento, né? Ditongo nasal. E aí você vai colocar o jantar. Seria põe o. Por quê? O é o pronome átono de terceira pessoa masculino singular, substituindo jantar. Só que aqui o verbo põe acabou em ditongo. Então você vai substituir o no por no, acrescentando. Por isso que põe o jantar quer dizer põe no, com hífen. Se não tiver o hífen, vira a contração da preposição em mais o artigo o. No, por exemplo, no jardim a gente planta rosas. Bonitinho, né? No jardim a gente planta rosas. No canteiro a gente planta couve. Bom demais. Então, põe o jantar, põe no. Feio, né? Alguns não gostam, mas o critério estético nem sempre é científico. Guarda isso. Beleza, gente? Posso apagar? Vamos falar agora um pouquinho entre o eu e o mim? Vamos lá? Quando é que eu vou usar eu? Quando é que eu vou usar mim? Então agora não é mais a variação do pronome átono ou a, tá? Não é mais a variação do pronome átono ou a.
Vamos ver como é que funciona essa bagaça aqui, né? Pagando aqui, né? Pagando aqui. Pagando aqui. Nossa. Abre aqui, ó, tira esse skin aí. Bora, né? Ó, ficou um pouquinho. Vamos então, gente. Uso de eu e mim. Bora lá então? Quando é que eu uso o pronome eu e quando é que eu uso o pronome mim? Tá? Eu. Toda vez que for um sujeito. Eu vou ter que entrar na seara sintática agora, tá? E quando é que eu vou usar o mim? Como objeto, objetivo, como objeto ou como complemento, né? Nominal, tá? Aí o objeto que fala qualquer objeto, objeto direto, geralmente esse é objeto indireto. E o complemento nominal, todo objeto indireto é um complemento também, né? Complemento de verbo. Então, eu como sujeito, o mim como objeto, como complemento. Vamos ver alguns casos aqui? Para taranã, estudar é bom, pois pediram para tá? Vou pegar um outro aqui. Animação é para o melhor remédio. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai completar? Fiquei em silêncio que eu estava pensando no exemplo aqui, tá? Para mim ou para eu estudar é bom? A resposta é para mim. O que tem que ser para mim? Para mim aqui é complemento nominal. Deveria inclusive estar localizado aqui, ó. A frase é estudar é bom para mim. Então, complemento nominal, que é bom para alguém ou para alguma coisa. Beleza? Então, para mim. Ah, professor, mas está antes de estudar. Então tem que ser sujeito. Faça a análise sintática corretamente. Cuidado, hein? Olha aqui embaixo. Pediram para eu ou para mim voltar mais cedo? Pediram para eu. Por quê? Quem é que vai voltar? Sou eu. Eu, sujeito, tá? Então, nesse caso, o sujeito vai ser a palavra, o pronome eu. E agora, animação é para o melhor remédio? A resposta vai ser que a animação é para mim, tá? Animação é, vírgula, para mim, o melhor remédio. Então, com vírgula ou não, este para mim deveria estar no final da frase, tá? Animação é o melhor remédio para mim. Então, gente, muita atenção. O eu apenas quando for sujeito, tá? O pessoal brinca, o mim não faz nada, mim é vagabundo. É, tudo bem. Mim é índio, para com isso. Pensa o seguinte, eu sempre como sujeito. Mim como complemento, tá? O mim realmente não faz nada. O mim não pode ser sujeito. Beleza? Parece doido, mas tá certo. Beleza? Vamos falar agora o último item desse momento aqui, que é o conosce, conosco. Quando é que eu uso conosce e quando é que eu uso conosco? Entenderam aqui? Bom também. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar do uso, né, de conosce e conosco. Tá? Vou colocar entre aspas porque eles têm que virar assunto, né? O uso de conosce e conosco. Conosce. Você só vai usar o conosce antecedendo, muito bem, né? Numeral
da estrutura, que pode ser tanto uma oração, quanto uma frase, quanto um período, tá? Então vamos ver, quando é que eu vou usar o conosco? Olha, falaram com nós dois. Ou também posso dizer que eles falaram com nós mesmos. Tá? Falaram com nós dois, falaram com nós mesmos. E por que tem que ser com nós dois e com nós mesmos? Vou usar o com nós, porque aqui é um numeral, certo? E aqui vai ser mesmos, é um pronome, então é com nós. Beleza? Com nós dois ou com nós mesmos. Agora, conosco é no final, né? Fiquem conosco. É o final da estrutura, tá? Tomem um café conosco. Almocem conosco. O com vós e convosco é a mesma coisa, tá? Com vós dois, com vós mesmo, que a gente já quase não usa, né? E convosco. O Senhor esteja convosco, tá correto no final da estrutura. Tá bom, gente? Bom, então, recapitulando tudo que a gente falou hoje aqui, tá? A gente falou hoje, primeiro, da introdução do pronome. Pronome é a classe de palavra que vai no lugar de alguma coisa, de alguém. Se for uma pessoa, daí a gente começou a estudar o pronome pessoal. E veja bem, quando se fala em pessoa, né, a gente viu que a grande variação, a grande novidade de variação do pronome é o pronome variar em pessoa. Lembra? Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Beleza? E depois a gente viu o pronome pessoal, né? Que pode ser pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo e o pronome pessoal de tratamento. Lembra que o pronome reto substitui a pessoa na essência. Eu, você, na verdade, eu, tu, né? Ele, né? Nós, eu e mais alguém. Vós, você e mais alguém, que é com quem eu falo. Eles, né? O assunto. Depois o pronome oblíquo, átono e tônico. Viu a diferença? O átono sempre vai funcionar coladinho num verbo. A gente viu, inclusive, os casos da variação do pronome átono ou a. Lembra? Pode ser nos, nas, lo, lá, los, las. No, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Quem que vai determinar? Verbo terminou em RSZ, corta o RSZ, usa lo, lá, los, las. Cuidado com as orações reduzidas, hein? E quando o verbo termina em ditongo ou M, que também é um ditongo fonético, termina com no, na, nos, nas. E vem sempre. Depois o pronome de tratamento, os pronomes que você vai usar em virtude da função que a pessoa exerce na sociedade. Beleza? E aí nós vimos as colocações pronominais já na primeira parte. Na próxima aula a gente vai falar da colocação pronominal clássica, ou seja, a colocação pronominal em que a gente vai ter que saber quando é que eu coloco o pronome antes do verbo, próclise, no meio do verbo, mesóclise e no final do verbo, ênclise. Mas essa é uma historinha para quarta-feira, tá bom? Eu tenho aí 2 minutinhos, né? Eu tenho que encerrar um pouquinho antes que com 1 hora cravado, o Instagram vai cortar a nossa aula aí para não bater a porta na sua cara. Eu quero desejar a você uma ótima tarde, bons estudos. Eu ainda vou ter que esperar um pouquinho mais, porque eu vou colocar os exercícios, mas ainda tem mais teoria para os exercícios que eu vou colocar para vocês lá, tá certo? Desejo a vocês uma ótima semana. A gente volta a se falar na quarta-feira, se Deus quiser. Qualquer coisa, manda o WhatsApp, manda a questão, que a gente dá um retorno para vocês lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa ainda. Com Deus.